Eu me formei na Faculdade de Arquitetura da Unesp, né, de Bauru. Eu fiz no finalzinho da década de 90, né, de 96 até 2000. E, e depois de formado, eu trabalhei, né, eu fui trabalhar em escritório, né, como, como muitos, né, colegas na época. Então, eu trabalhei com outros arquitetos aqui, né, eu trabalhei um tempo sozinho, depois eu voltei a trabalhar com um, um grupo, né, um grupo de mais outros dois arquitetos. Lá pelo começo dos anos assim, 2000, né, 2004, 2003, é que eu comecei a dar aula, né, eu havia feito uma, uma faculdade assim, concomitante, né, então eu tinha feito letras, e aí eu comecei a dar aula, e eu pegava aí, né, as aulas assim de literatura, e pegava as aulas de artes, né, também. E aí eu comecei a dar aula no ensino superior, no curso de artes plásticas, né? Eles estavam precisando de professor de escultura. E na época, desde a faculdade, né, eu trabalhava com isso também, né? Eu tinha feito alguns, né, projetos assim de capela, de igreja, né? Então fui atrás de saber quem mexia com gesso, quem mexia com escultura em madeira, acabei me interessando, né? E aí fui dar aula, né, nessa área. E aí somente depois que eu fui fazer mestrado, né? E aí a, a entrar na carreira acadêmica mesmo, né? Eu fiz mestrado na área de comunicação e semiótica. O enfoque era cinema, mas eu trabalho com a questão do patrimônio desde o comecinho da carreira, né? Porque eu trabalhava como arquiteto e eu fazia um trabalho voluntário, né? Por indicação, né? Na Comissão de Bens Culturais da Diocese aqui de Rio Preto. Eles estavam precisando, né, fazer uma organização de todo o material que a Diocese tinha, um material histórico, né? Que poderia ser considerado arte sacra, na área de música, na área de escultura, na área de arquitetura, né, para que a gente pudesse catalogar tudo isso. E recebemos a visita aí de um funcionário do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele veio nos dar aqui um curso sobre inventário e catalogação, né? O inventário é um documento, ele se parece muito com o inventário jurídico, assim, né? Ele tem um caráter descritivo do bem histórico, pode ser às vezes uma peça, um vaso, uma escultura ou um edifício, né? Um imóvel inteiro. Então a gente fez esse curso, catalogou, montamos um museu da diocese. Então foi um trabalho de introdução, né? E, e é isso, né? Resumidamente é isso. Hoje eu trabalho como arquiteto, né? E também eu trabalho como professor, sou professor, dou aula na, na universidade, né? Já dei aula na Universidade do Estado de Minas, hoje eu dou aula no Centro Universitário de Rio Preto, né? E no curso de arquitetura. Historicamente, né, a nossa cidade ela surge entre o córrego Borá e o córrego Canela, né, que são dois, né, córregos que correm paralelo e acabam se encontrando com o Rio Preto. Então, a nossa cidade ela se desenvolveu nessa nesse nesse encontro, né? Então, a área central da cidade ela se localizava no Mar de Morro, né, entre o córrego Borá e o Canela, né? E aí estão aí
grande parte do núcleo histórico da cidade, né? Temos várias edificações é, que não aparecem no site da prefeitura, porque não são edificações atombadas, mas que têm aí o seu valor histórico, né? Como, por exemplo, o prédio da biblioteca, que é um prédio que é conhecido por parecer uma grande aranha, né? Muitas pessoas na cidade aí vinham visitar, né? Mas há edificações mais antigas, né? Como, por exemplo, o primeiro hotel da cidade, né? Que se localiza lá na Praça Rui Barbosa, central, ele ainda está lá preservado, né? Apertadinho entre alguns prédios, mas uma edificação particular, né? Então, muitas vezes ela acaba não entrando no processo de tombamento, né? Mas é conservada, é um hotel bem conservado, e a maioria das construções aqui, elas são da década de 20 ou dos anos 30, né? Com uma arquitetura caracterizadamente Art Deco, que é uma arquitetura toda meio geométrica, que geralmente é conhecido como proto-modernista, né? Porque ela tem linhas retas, mas o sistema construtivo ainda não era um sistema de pilar e viga, né? Não se utilizava concreto, estrutura metálica, era alvenaria estrutural, né? Mas já era uma alvenaria estrutural que já estava querendo ser moderno, né? O prédio da Swift, ele é um pouco mais antigo, né? Então, ele é de alguns anos antes, e ele tem uma arquitetura industrial, hoje ele tem graus de tombamento, né? É um prédio que se localizava do lado do rio e do lado da ferrovia. Então, era uma construção que se servia, né, do transporte hidráulico e também do transporte ferroviário, né, para transportar grãos, né. A ferrovia já teve uma atuação muito importante, né, nesse sentido, né, coisa que hoje é feita por rodovias, né, em sua maioria. E então essa é um pouquinho do início da cidade. Mas nós temos edificações importantíssimas, né? Nós temos, por exemplo, a nossa catedral, que ela, no seu formato, ela vai lembrar muito aí o prédio da biblioteca, né? Que parece uma aranha, ou às vezes uma pirâmide com o topo cortado. Ela foi construída no mesmo terreno, no mesmo local que a antiga catedral, que foi demolida, e há muito contragosto, né? Tem parte da população de Rio Preto que não aceitou, mas acabou se fazendo aí a demolição da antiga catedral aí nos anos 60, 70, né? E há algumas outras edificações, né? Como, por exemplo, a Igreja da Basílica, no bairro Boa Vista, uma construção muito interessante, né? Ela é um Art Deco por fora, mas por dentro ela é um neo-românico lindíssimo, assim, tem um órgão de tubo que foi recuperado, né? E em funcionamento, né? Muito bonito. Muitas pessoas acabam casando lá e muitas pessoas acham que essa igreja é a Catedral de Rio Preto, porque a catedral atual, né? Ela tem um estilo modernista, e o campanário, que era uma torre, né, com cruz e sino, que estava no projeto originalmente, não foi construído, né? Então muitas pessoas não notam ali no centro da cidade, mas quando olham para o bairro Boa Vista, que foi o primeiro grande bairro de Rio Preto fora do centro, né? Um bairro antigo também, né? E que tem construções históricas, né? Como o antigo cadeião, né? A antiga cadeia pública, alguns colégios, né? Algumas escolas estaduais assim importantíssimas, né? Como a Escola Monsenhor Gonçalves, né? Que o prédio ele é um estilo Art Deco, mas ele tem alguns elementos meio ecléticos, né? E o Colégio Ezequiel Ramos, né? Que ele segue aquele padrão de construções escolares da época de Getúlio, né? Muito bonito, assim, em 2 andares, né?
Então, tem construções históricas ali, né, como o próprio palácio, né, do bispado, né, tem um palácio episcopal muito bonito também, né, com uma capela muito bem feita. Então, a nossa cidade, ela tem algumas edificações típicas que são típicas em qualquer outra cidade, né, e que dão a cara da nossa cidade, e que são importantes por conta disso, né. Elas são construções, né, que acabam se fixando na memória da população, e a população reconhece o local por elas, né. É mais ou menos a gente pensar, por exemplo, o que seria de Paris sem a Torre Eiffel, né? Roma sem o Coliseu. E olha que você já discutiu, né, desmontar a Torre Eiffel, já se discutiu demolir, né, o Coliseu, e se não fosse o patrimônio histórico, né, a- os setores culturais e de turismo, né, que reconhecem nessas edificações assim, a cara da cidade, né, a memória da cidade, a identidade da cidade, né. Então, a nossa cidade tem algumas edificações que dão a cara dela, né. Algumas são conservadas, porque estão em funcionamento, né, como essas igrejas que eu disse para você, elas são conservadas porque elas têm uso, né, o uso que é, por exemplo, a alma desses edifícios, né. A gente acha que o edifício é a matéria física, né, mas não é, né, ela é o funcionamento dele, o uso dele, né. Mas a gente sabe que o que fica para a eternidade é a sua forma, né, a sua casca, o seu formato, né, e por isso que tem até alguns edifícios que são conservados como ruínas, né, outros como monumentos, né, nós temos aqui alguns túmulos, né, o túmulo do engenheiro Hugo Ugolini, que foi quem fez o primeiro traçado urbano, né, da cidade de Rio Preto, é preservado também, né. Mas outras construções não são, né, essas que não são, as que estão em uso estão muito bem conservadas, né. Agora, aquelas que não estão em uso, que são de propriedade particular, né, elas são um pouco mais complicadas, né, Amanda, para se preservar, né, porque às vezes o proprietário ele não tem interesse, né, e às vezes o interesse ele acaba existindo quando o poder público compra, né, faz uma oferta, né, e às vezes é uma edificação que vale a pena instalar, né, às vezes algum órgão público, ou algum edifício cultural, né, de uso cultural, depende do ponto também, né. Ajuda sim, né. São poucas aquelas edificações que são conservadas como ruínas, vamos dizer assim, né. No Brasil a gente tem Sete Povos das Missões, né, lá no sul do país, que é uma antiga construção jesuítica conservada como ruína, né. O Coliseu é conservado como ruína, né, mas para visitação eles constroem uma estrutura paralela, né, que vai, em alguns pontos, penetrando na edificação antiga, de tal maneira que o público possa percorrer sobre ela, né, e não abalar, né, não colocar em risco a estrutura existente. Mas essas são poucas edificações, geralmente edificações que são muito antigas, né, que têm aí, às vezes, mais de 500 anos, né, então são edificações que requer cuidado, né. Agora, quando a gente fala em cuidado, a gente fala em projeto também, né, porque tudo é projeto, mesmo as edificações arruinadas, elas recebem visitas e são conservadas assim, né. Agora, problemas da conservação a gente sempre tem, né. Por exemplo, o prédio da biblioteca que ele não é tombado, né. Deveria ser tombado, né, deveria se preocupar com isso, principalmente porque ao seu lado foi construído um novo terminal. E o projeto do novo terminal não aventou a possibilidade de conservar o edifício, né, então foi modificada parte do calçamento próximo, né. O projeto do novo terminal chega muito próximo da edificação da biblioteca,
E só agora se pensou o que fazer, né, com aquela edificação, né? E é uma edificação que deveria ser conservada, porque pode parecer que não, mas ela é muito bem utilizada, né? Para você ter uma ideia, ela comporta a, uma emissora de rádio da prefeitura, ela comporta a hemeroteca, né, da cidade, e além da biblioteca e da Secretaria de Cultura. Olha só que coisa, né? Então, e ela é muito bem frequentada, né? Os assim, munícipes vão, tiram livro, ficam lá dentro lendo, né? Tem uma sessão de jornal, tem sempre gente lendo jornal, né? Passeando na praça, e agora que o terminal está ali perto. Então, é um edifício que merecia ser bem olhado, né? E, e que merecia ser conservado, né? Mas ele não está tombado, ele está inventariado, né? Inventariado ele está, tem documentação, tem registro fotográfico, né? A gente fala que o inventário, ele antecede o tombamento, e o tombamento antecede uma intervenção, como um restauro, né? Mas todos os três são importantes, né? Porque se a edificação sofre algum abalo pelo inventário, né, que está tudo bem registrado, né? Tem um memorial descritivo, tem planta, corte, elevação, tem fotografia, tem vídeos, né? Porque hoje os inventários eles também são digitais, né? Então ele é inventariado, mas não é tombado, né? Não é tombado. O processo de tombamento às vezes ele é complicado, né, mano? Para você ter uma ideia, a nossa Swift ela é tombada. Lá nela funciona uma secretaria, né, municipal, e também funciona um teatro chamado Teatro Paulo Moura, que é um teatro muito bem construído, né? E uma outra parte dela é reservada para locação, né? Geralmente feiras muito grandes se instalam no grande silo, no grande silo graneleiro, né? Que é uma construção de tijolinhos, né? Aquela típica construção industrial, né? Uma construção de tijolinhos, né? Com paredes muito grossas, né? Na cor laranja, e uma estrutura, né? Uma estrutura de telhado em madeira que hoje foi refeita e substituída por estrutura metálica, né? Ela foi restaurada, né? Mas o edifício como um todo, ele não foi inteiramente restaurado, mas ele está sendo usado, ele é um dos centros de atendimento para a Covid, inclusive centro de referência, né? Toda a vacinação é feita lá, né? E, e muito bem instalado, por sinal, né? Com ar-condicionado, com espaço, né? Para recepcionar público, né? Muito grande, assim, né? Foi um projeto muito bom. Então, ele, ele ainda bem, né, que está sendo usado para isso, porque ele está muito bem conservado, ele é mantido conservado por conta disso, né? Mas durante muito tempo ele não foi assim, ele ficou um tempo abandonado, e a gente, no seu processo de tombamento, né, aquela empresa de parque, Beto Carreiro, quis adquirir o edifício, né? E muitas pessoas ficaram preocupadas, né, se a instalação de um parque ali não iria prejudicar, por exemplo, a edificação, né? Então, o processo de tombamento, ele aconteceu durante essa época, assim, né, como se a população quisesse proteger a edificação da instalação de um parque, que talvez prejudicaria. Mas tudo isso era suposições, né? A gente acreditaria que a população, né, numa consulta pública, chegou à conclusão que deveria ser tombado. E aí, a compra, né, ela, desistiram da compra, né? No entanto, nessa mesma época, a, o SESC quis comprar, né, a edificação. E eles iam instalar um SESC ali, né? O que seria um projeto muito interessante também, porque o SESC hoje, né, não está ali, ele foi instalado na zona sul da cidade, que é a zona, vamos dizer assim, com assim, os aluguéis e os IPTUs mais caros, né, que comportam uma população de classe média alta, né. Então, ele seria muito mais democrático se o SESC se instalasse ali, né, na Swift, né.
Mas o Sesc desistiu da compra justamente por causa do processo de tombamento, porque você sabe que um edifício tombado, ele tem certas regras para intervenção, né? Então, lá na Swift, a gente tem graus de tombamento, né? Então nós temos a grande chaminé, né, que tem o grau 1 de tombamento, que é o grau máximo, assim, né, de preservação, né? Ela não pode ser mexida, né? Ela é quase que mantida como sem uso, né, como um monumento, né? E as outras edificações, elas têm graus diferentes de tombamento, né? Então, nessas que têm um grau muito grande de tombamento, ela não sofreu intervenção, né? Ela é conservada, né? E a área cultural, né, e essa área de vacinação funciona nas outras edificações, né? No entanto, é um edifício que tem uso, que tá conservado, né? Que comporta um grande anfiteatro, né, na parte externa, que fica ao lado da represa número 2, né, com um grande chafariz, onde geralmente acontece shows, espetáculos, né. Então, é uma área muito querida para a cidade e muito bem utilizada também, né. Ela está ao lado da linha férrea. A gente fala assim que a linha do trem, na nossa cidade, ela hoje é um problema, porque ela é um obstáculo urbano, né? Já até se aventou a possibilidade de retirá-la do centro da cidade. No entanto, Amanda, a linha do trem foi responsável por barrar um pouco o crescimento da cidade sobre o Rio Preto, né? Então, a linha do trem, ela segue as margens do Rio Preto. E hoje, né, os urbanistas daqui dizem que nós temos o nosso parque represa, o nosso parque setorial e a Swift preservada justamente por causa da linha férrea como barreira, né? Hoje ela pode ser vista como um problema, mas a gente entende, né, que a dinâmica de crescimento da cidade, né, sofreu uma alteração ali, né? A cidade foi crescer para outros, para outras áreas, né? E a linha férrea segurou um pouco o crescimento, né, em cima daquela área, né? O desenvolvimento urbano, ele é puxado pela indústria ou pela atividade comercial, né? A gente sabe que a atividade comercial ela é importantíssima para isso, né? E Rio Preto teve as duas coisas, né? E era foi uma cidade que se desenvolveu comercialmente, né? Se estabeleceu como centro. Então, para cá, né, vinham grande parte dos agricultores, pecuaristas, né, que tinham produtos que eram levados lá para o Porto de Santos, né? E também um comércio, né? Um comércio que começou com os portugueses, depois com os italianos, né? E também com os sírios libaneses, né? Rio Preto tem uma comunidade sírio-libanesa muito grande e que foi também responsável pelo desenvolvimento comercial, né? Então, o desenvolvimento comercial é que acaba propiciando isso, né? E, e hoje a gente também tem a mesma situação, né? A mesma dinâmica, né? No entanto, a cidade hoje cresce de uma maneira diferente, né? Ela já não privilegia, por exemplo, as áreas centrais. A gente fala que nós temos hoje uma periferização da cidade, né? Uma construção de multicentralidades, né? O que acaba, às vezes, complicando a questão dos deslocamentos, né? Mas a lógica de construção e de crescimento é muito parecida, né? É muito parecida mesmo, né? E algumas características hoje, né? A gente tem alguns investimentos, né? Imobiliários, a própria especulação imobiliária, né? Às vezes tem áreas da cidade que se gentrificam, né? Elas acabam sendo melhoradas, né? De uma maneira muito muito rápida, assim, de tal maneira que ela começa a receber, por exemplo, lojas, academias, não é?
restaurantes, né? Áreas assim de socialização, né? Geralmente uma praça ela é reformada, o canteiro central às vezes de uma avenida ganha, né, uma configuração de parque. Então a gente tem esses desenvolvimentos urbanos que são puxados pelo comércio, claro, né? Pela venda, pelo parcelamento, né? Às vezes do solo, venda, né? Sim, dá para ver a diferença, sim, né? A gente tinha uma arquitetura tradicional, né? Que era, que era assim, né? A cidade crescia num ritmo muito mais lento, assim, né? Então você tinha, às vezes, uma arquitetura dos anos 70, assim, né? Modernista, como é o prédio da prefeitura, como é o prédio da própria rodoviária, né? E junto com aquela arquitetura dos anos 30, né, de repente, nos anos 90, a gente teve o aparecimento, né, de edificações espelhadas, né, edificações, por exemplo, que a gente percebia, né, que Rio Preto importava, principalmente de São Paulo, né. São Paulo tende a copiar um pouquinho a cidade de Nova York, né, umas soluções assim que muitas vezes não são tão adequadas para o nosso clima, né? A gente tem clima muito quente, né? Áreas envidraçadas assim, elas são problemáticas, né? Sempre foi preferível no Brasil que a gente tivesse, por exemplo, elementos, né, assim, vazados, áreas em que você tivesse jardins de inverno, né? Áreas, né, repergoladas, né? Áreas que fossem sombreadas por marquises, varandas, né? Mas já viu, né, Amanda? A gente tem uma lógica de construção que às vezes não nota isso e um quer copiar o outro. Então, por exemplo, durante esse certo período, a nossa cidade ela copia algumas soluções que vão aparecendo na própria cidade de São Paulo, né? Isso é muito comum, né? Uma arquitetura que acontece lá, às vezes na Avenida Paulista, na Berrini, né? Na, na Faria Lima, né? Então, esse modelo, né, que é encarado como, por exemplo, esse modelo de sucesso, né? Por exemplo, ultimamente a gente teve uma arquitetura, né, marcadamente pós-moderna, né, de grandes prédios envidraçados, né, volumes levemente deslocados, mas junto com isso veio uma arquitetura neoclássica insistente, né, um neoclássico remodelado, que acontece na cidade de São Paulo, né, que era reproduzido, por exemplo, em condomínios fechados, né, como Granja Viana, Alphaville, né, e que se repete aqui também, né, se repete, às vezes, em algumas construções são prédios comerciais, galerias, né, condomínios residenciais, e, e a gente acaba aceitando, né, porque você vê isso por aí, eu vi isso quando estive lá na Faria Lima, lá em São Paulo, né, então, às vezes, a gente acaba vendo essa repetição de padrões, né. Agora, o apelo comercial disso é muito forte, né, muito forte mesmo, é uma arquitetura que chega até quase como catálogo, né, ela, e ela acontece, né. Agora, a gente como arquiteto e urbanista, a gente tenta ir cavando, né, a nossa atuação, né, e, logicamente, né, que a proximidade, às vezes, com o poder público, com as entidades de classe, faz com que as edificações históricas e que dão a cara da cidade, né, a gente lute por elas. Muitas das lutas nós não ganhamos, né? Por exemplo, o novo terminal foi construído aqui sobre sobre o Parque Setorial, uma área que era destinada a Parque Setorial e a praça. E a nossa luta foi grande, foi constante, né? E, no entanto, nós não conseguimos. A queda de braço, né? Às vezes, de nós, né, assim, profissionais, ou que estamos próximos, muitas vezes, da área política, né, dos, né, assim, vereadores, prefeitos, né,
a gente acaba não conseguindo, né? Mesmo com essa proximidade, né? Porque a cidade ela tem também interesses econômicos, né? E, mas acontece que outras batalhas a gente ganha, né? Então, por exemplo, a, a gente conseguiu, né, que se preservasse uma grande figueira, né, no bairro São Marcos, e que se fosse construído um parque em torno dela, né? Então, isso a gente conseguiu, né? Então, para que a cidade não se descaracterize, né? Para você ter uma ideia, nós temos um prédio aqui no centro da cidade, é um prédio modernista. Foi a primeira galeria de Rio Preto, é um prédio de 7 andares, funcionava a famosa Galeria Bacite, né? Ele fica na esquina da rua Bernardino de Campos com a rua Marechal Deodoro. Uma edificação que as pessoas vinham de longe para poder visitar, que era o primeiro prédio modernista da região. E em fotos, né, de Rio Preto antiga, dava para perceber que ele era um prédio imponente, né? Ao lado dele não tinham, por exemplo, as grandes construções que tem hoje. Então ele era notado, né, e as pessoas vinham para passear e ver a sua maquis, as suas linhas, né, assim, modernas, né, a sua fachada toda de pastilha, né? Então ele tinha uma configuração, né, era interessante, né, muito interessante, né, da sua sacada dava para ver, por exemplo, o bairro Boa Vista e a igreja da Basílica, e olhando do outro lado a gente via, né, assim alinhado, a Catedral Ortodoxa, né? Era muito bonito, ficava no centro de Rio Preto. Hoje, por exemplo, esse edifício ele corre risco, né? Ele é uma propriedade particular, está espremido entre grandes prédios, quase ninguém o nota. Algumas pessoas que entram dentro dele, né? Porque hoje funcionam algumas lojas que compram ouro e funciona uma loja de livros jurídicos e numa porta uma cafeteria, uma pequena agência do correio, né? Mas ele tem uma escada em concreto armado, né, helicoidal, que são duas hélices, né, que se entrelaçam como uma estrutura de um DNA, que é a coisa mais linda do mundo, né? A coisa mais linda do mundo, assim, ela parece que está flutuando, né? E é um prédio que corre risco, né? E que, com certeza, um processo de tombamento seria uma briga judicial. É um prédio hoje que muita gente não aluga, né? É um prédio que vai se tornando impossível para se alugar, né? Porque a sua estrutura é velha, né? E ele está no centro de Rio Preto, centro da nossa cidade. Ele sofreu com um processo de degradação, né, nos últimos anos e que a gente luta para recuperar, né? Tem alguns edifícios muito velhos, né? Ah, algumas áreas assim não não tem mais residência, não mora mais ninguém, então na parte da noite ele é ocupado por moradores de rua, né? O Preto é uma cidade que tem bastante morador de rua, uma população de rua muito grande, e grande parte dela é trabalhadora da construção civil, né? E, e que ocupa o centro da cidade, né? E as áreas que crescem, né? Inclusive as novas áreas comerciais, elas acontecem mais na periferia, né? Mas é uma batalha para a preservação, né? Para o entendimento da cidade, para o traçado de novos rumos, né? Só que o conflito de interesse é sempre constante, né? Senão seria, senão não seria normal, né, Amanda? Tem sempre conflitos, né? Mas alguns nós vencemos, outros não, né? Tem até projeto para isso, né? Nós temos o projeto primeiro de a colocação de placas turísticas, né? Porque nós temos algumas áreas de visitação aqui, né?
Então, por exemplo, nós temos o distrito de Engenheiro Schmidt, né, que tem uma construção religiosa lá, é a Igreja de Santa Apolônia. Temos a estação ferroviária de Engenheiro Schmidt, que fica ao lado de algumas indústrias que fazem um doce típico, né, um doce que é característico, que é chamado doce de Schmidt, né? E é uma rota que ela foi projetada como uma rota cultural, chamada Trem Caipira, né, que era um trem, iria se comprar, no primeiro momento se pensou numa Maria Fumaça, que fizesse um caminho, né, que iria da cidade, do distrito de Talhado, passando por Rio Preto e chegando até Engenheiro Schmidt. Aí ele daria a volta no município de Cedral e voltaria para cá, né? Tudo emplaqueado, né, com as placas de identificação turísticas dos pontos, né, das duas estações ferroviárias, a de Rio Preto, né, a de Schmidt e também da Igreja de Santa Apolônia, né. O projeto ficou muito tempo no papel, depois decidiu-se fazer um VLT, né, foi inaugurado recentemente, mas o problema é que a estação ferroviária de Rio Preto e a estação ferroviária de Schmidt estão sem uso, né, são edificações que foram restauradas e não se deu um uso. O que aconteceu? Rapidamente ela se degradou, né? Vidraças apedrejadas, paredes com pichação e marquises ocupadas, né, por moradores de rua. Então, assim, alguns projetos culturais, assim, eles precisam ser melhor desenvolvidos, né? Eles precisam ser pensados conjuntamente para dar certo, né? Porque muitas vezes o poder público, né, e alguns poucos, né, ilustres, né, fazem o projeto, mas alguns fatores foram desconsiderados, não tem uso, mas nós temos sim, né, e a gente sabe da importância disso, né, e a, a cidade, ela cada vez mais precisa dos seus monumentos, e cada vez mais o tema preservação, ele vai ser constante, porque ela cresce, né, não só horizontalmente, mas ela cresce dentro dela mesma, né, em cima, né, de outras edificações, né. A gente fala que os traçados urbanos, eles são sobreposições de tempos e épocas, né? E é isso mesmo, né? Você vai numa cidade histórica, né? Por exemplo, você passeia sobre uma cidade muito antiga, né? Jerusalém. A Jerusalém da época de Jesus, ela está alguns metros abaixo da Jerusalém que existe hoje, né? Para você ver, a gente acaba nem percebendo que as eras vão se sobrepondo e a gente vai construindo, né? Em cima das coisas, né? Por isso a preservação é importante, porque senão a própria cidade avança em cima dela mesma, né? E, e a memória, ela é importante por conta disso, né? A memória é o que dá a identidade de uma cidade, né? E ela é difícil de ser preservada, né? Para você ter uma ideia, se eu te perguntar assim, olha, você se lembra o nome dos seus avós, né? Com certeza você se lembra. Se eu perguntar o nome dos bisavós, né? Alguns a gente vai ter uma dúvida, assim, né? E dos tataravós a gente nem sabe quem foram. Para você ver, né? Isso é a nossa história de vida e ela vai se apagando, né? Ela vai sumindo. Se a gente não tem um esforço de colocar no papel, fazer uma árvore, né, genealógica para saber de onde a gente veio, conversar, né? Aproveitar o tempo, porque o tempo é um fator, né? Se a gente vai deixando os nossos avós, né, ou bisavós falecerem, são pessoas que são bibliotecas vivas, que vão indo embora, né, e a gente não sabe mais, não fica sem conhecer os nomes dos parentes aí, né, da nossa árvore genealógica. A cidade é a mesma coisa. Se deixar, rapidamente a gente se esquece. A gente se esquece que houve um prédio aqui que era bonito, né, que foi a antiga residência de um prefeito da cidade. Aí a gente esquece que ali tinha uma grande árvore, né, que dava toda uma sombra, né? E então, com certeza, o trabalho de preservação ele é importante, né? Por mais que as pessoas não reconheçam isso, né? E é importante que a gente preserve pelo menos algumas áreas da cidade para a memória, né?
ela acaba se constituindo como uma memória de qualquer jeito, né? Tem uma escritora, né? Agora eu não me lembro exatamente o nome dela. Olha só, uma questão de memória. Ela escreveu um livro chamado Memórias, né? Em que ela fala sobre a importância, né, de se preservar a memória, de como que as memórias são extremamente importantes, mesmo que elas sejam, que em algum ponto elas não sejam exatas, né? Mas elas são importantes de serem guardadas e preservadas, né? Para você ver, né, uma pessoa que começa a ter falhas na memória, né, Deus me livre, né, às vezes a gente acaba tendo na família, né, alguém que às vezes é acometido, né, por senilidade, né, Alzheimer, e a memória vai falhando, você percebe que o próprio sujeito da pessoa vai indo embora também, né? A pessoa esquece o nome de parentes, a pessoa estranha a própria casa, né? E transferindo isso para o nível urbano da cidade é a mesma coisa, né? Se você modifica muito a cidade, algumas pessoas elas acabam se perdendo na cidade. Porque, gente, que cidade é essa? Eu não estou me reconhecendo aqui. Aqui não tinha uma árvore, né? Aqui não tinha uma torre, né? Aqui não tinha um rio, né? A gente perde isso, né? Curiosamente, a gente acaba não reconhecendo o próprio espaço. E é difícil, não são todas as pessoas que têm essa noção, né? Algumas pessoas, sim, naturalmente, são pessoas que têm, né? Que tem algumas pessoas, né? Que têm um caráter mais espacial, né? Agora, realmente, os urbanistas, né? São aqueles que olham para a cidade e a gente tem medo, né? De que a paisagem se modifique, que ela suma dali, né? Que ela vai embora, né? E que a cidade se torne irreconhecível, né? Toda edificação, né? Que é elevada ao caráter de patrimônio histórico, né, e, portanto, de bem cultural, e que acaba sendo, né, que acaba sendo preservada, passa por um processo de tombamento, legalmente, ela fica complicada você fazer uma intervenção, né? Então, por exemplo, tem edificações que são particulares, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, né, se você tem um imóvel no centro histórico, a parte de dentro do imóvel você pode modificar, né? Mas a fachada, você tem que manter uma fachada histórica, com as características históricas. Então, sempre algo que é chamado de patrimônio, ele interfere no direito de propriedade. Olha, isso se complica, né? Então, muitas edificações, elas muitas edificações históricas, que são, às vezes, propriedade particular, né, o proprietário tem medo, né, que o patrimônio olhe para ela e tente preservar, porque isso pode inibir, né? Então, por exemplo, se você quer vender, tem que oferecer primeiro para o órgão público, né, ou para a federação, para o estado, para o município, só para depois você fazer oferta para um comprador particular, né? Se você for fazer reforma, precisa pedir autorização para o CONDEFAT, que é o Conselho de Preservação, né, do Patrimônio Histórico Municipal, né, que é o órgão municipal que cuida da preservação, ou para o IFAM, né, ou às vezes até para a Unesco, né, que é o órgão de preservação em nível internacional, né, dos monumentos, né, que são monumentos importantes para a humanidade, né, como as pirâmides do Egito, né, o Coliseu, o Pártano, né, em Atenas, algumas construções pré-históricas, né, outras construções que são aí de períodos assim adversos, né. Então, sempre muito complicado, né. Mais importante, né, a memória de uma cidade é uma coisa importantíssima, né? A memória de um povo. A gente fala que um povo sem passado é também um povo sem futuro, né? A gente tem o caráter educativo das edificações, né? As edificações, elas são um processo de educação
das novas gerações, né, para falar, olha, a cidade surgiu aqui, né? Olha, esse daqui era o pátio do colégio, essa daqui, né, é uma edificação importante, né? Então a gente acaba se reconhecendo, gostando do lugar, né, por conta disso, né? Dos nossos parques, né, do nosso patrimônio natural construído, né?